Livro de Jonas, capítulo 1. Eu acho que essa palavra, essa noite, vai ser uma palavra profética de Deus para a sua vida. Vou ficar até mais perto aqui. Hoje, jogo do Brasil, mas nós estamos aqui. E veio aqueles que Deus quer falar. Veio aqueles que Deus quer se revelar. Por isso você está aqui. Aleluias. Quantos encontraram? Coloca a mão em cima da palavra. Pai, em nome de Jesus. Senhor, sua glória está nesse lugar. Tua presença está neste lugar. Espírito Santo, toma a direção dessa palavra. Espírito Santo, o Senhor conhece cada um de nós e o Senhor nos contempla. Por isso vem, Espírito de Deus, e traz a revelação que entra na nossa alma, que corta, que chega até juntas e medulas, Senhor, e faz aquilo que apraz o Senhor, Deus. Toca essa noite, fala conosco, tem liberdade, em nome de Jesus. Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa história está falando a respeito da história de Jonas. E eu creio que essa noite aqui tem muitos Jonas. Porque Deus não ia mandar trazer essa palavra sem que Ele tivesse que falar com alguns Jonas aqui essa noite. Deus tinha um propósito para a vida desse homem. Ele era um profeta. Ele era um homem de Deus. Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto na vida desse homem. E quando Deus chega para ele e fala: olha, Jonas, você vai para uma cidade que chama Nínive. Você vai para o lugar que eu estou te mandando ir. E lá você faz dessa forma, assim, assim. Ele não quis cooperar com o projeto que Deus tinha para ele. Aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, deixou ele desconfortável. Ele não queria sair da terra dele para pregar para um povo que ele considerava um povo mau, que ele considerava um povo imerecedor do amor de Deus. Mas Deus tinha um plano, um propósito na vida daquele homem. E a primeira coisa que veio à cabeça dele: eu já sei, eu vou fugir da vontade de Deus para a minha vida. Eu vou fugir daquilo que Deus tem para mim. E a palavra de Deus diz que ele compra uma passagem, desce até uma cidade chamada Jope, compra uma passagem e entra dentro de um barco que ia para uma cidade chamada Tarsis, que era uma direção completamente oposta. E a viagem para essa cidade demoraria 1 ano de viagem. Ele estava querendo fugir de Deus, não estava? 1 ano de viagem. Eu sei que essa noite Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. E a palavra de Deus fala que os planos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos que Deus tem para você andar são maiores do que aqueles que você pode imaginar. Deus tem planos. Deus tem projetos.
Deus olha para você, Ele tem um sonho para você. Mas muitas vezes nós fugimos daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós fugimos daquilo que nós temos em Deus. E esse homem, Jonas, compra sua passagem, desce. E a palavra de Deus diz que ele desce mais um pouquinho ainda, ele desce até ali o fundo daquele barco, fica ali dormindo. Fica ali acomodado. Será que a gente pode fugir de Deus? Olha para a pessoa que está ao seu lado, pergunta para ela, será que a gente pode fugir de Deus? Será que a gente consegue fugir daquilo que Deus tem para a gente? A palavra de Deus diz que Jonas fugiu, mas houve consequências. Toda vez que você foge daquilo que Deus tem para você, vão acontecer coisas para te trazer ao propósito original de Deus para a sua vida. Toda vez que você foge do que Deus tem para você, vai ter consequências. E a palavra de Deus diz que Jonas, ele começa ali dentro daquele barco dormir. Estou fazendo a coisa certa. Estou fugindo de Deus. Vou fazer o que Deus mandou. Estou fazendo a coisa certa. Deixa eu dormir, descansar. Não estou preocupado com nada. Essa viagem vai durar 1 ano mesmo. 1 ano de fuga. 1 ano correndo. Faz quanto tempo que você está correndo daquilo que Deus tem para você? Faz quanto tempo que você está correndo do chamado de Deus para a sua vida? Dos sonhos de Deus para a sua vida? A Bíblia diz que começou a vir uma tempestade. Essa tempestade começou a soprar. O vento começou a soprar. E aqueles marinheiros começaram a ficar desesperados. Começaram a jogar as coisas que estavam no barco para fora. E de repente um deles desce lá embaixo e vê Jonas dormindo. Acorda ele. E fala para ele, faz uma pergunta para ele. Vamos ler lá no capítulo... Versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos agora, por que causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Eles começam a perguntar para ele, quem é o seu Deus? Que ocupação é a tua? Eles queriam saber qual era a causa daquele naufrágio, daquela tempestade. E eles começam a perguntar para ele, que ocupação é a tua? Você nasceu para fazer o quê? Deus te chamou para quê? Você está no lugar que Deus mandou você estar? Aquela pergunta começou a confrontar ele. E ele percebe, esse barco vai naufragar, todos vão morrer por minha culpa. E ele fala para eles, olha, pode me lançar no mar. Eu quero abrir um parênteses para dizer algo aqui. Toda vez que você desobedece ao Senhor, toda vez que você foge do propósito do Senhor, você prejudica pessoas que estão perto de você. Maridos prejudicam esposas. Pais prejudicam filhos. Esposas prejudicam maridos. Você acaba prejudicando pessoas que estão perto de você. A desobediência não atinge só você. Atinge a sua geração. Vidas, amigos, irmãos. Lançaram ele no mar. E a parte que todo mundo conhece, até as criancinhas sabem.
Um grande peixe veio, engoliu ele. Deus deu ordem ao peixe para que engolisse Jonas. E ali dentro daquele grande peixe, ele passou 3 dias e 3 noites. E justamente quando ele estava no 3º dia, ele se lembrou de orar. Ele lembrou de Deus. Ele percebeu tudo que estava acontecendo com ele. E aí no capítulo 3, versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor pela 2ª vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus deu uma 2ª chance. No capítulo 2, Jonas, ele começa a falar o que estava acontecendo dentro da barriga daquele grande peixe. Ele falava que algas se enrolavam na cabeça dele. Era um tumulto de águas que entrava ali. Ele ficava desesperado. E aí ele começou a orar e falar com Deus. E naquele momento Deus deu ordem àquele peixe para que vomitasse Jonas na beira da praia. Nós estávamos cantando aqui que nós somos alvo do amor de Deus. Irmãos, Deus não desiste da gente. Irmãos, Deus não desiste da gente. Deus não desiste de você. Jonas, mesmo ele tendo tomado a direção errada, Deus moveu, Deus trabalhou para que ele voltasse ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus tem algo para a gente, mas às vezes a gente escolhe o caminho mais difícil. Às vezes a gente pega atalhos. Às vezes a gente pensa: eu vou ficar quieta, eu não vou fazer nada. Eu vou dormir. E Deus, Ele fala: levanta. Deus nos sacode do nosso comodismo. Deus nos sacode. Deus nos chama para levantar. E pela 2ª vez, Deus deu essa chance para ele pregar na cidade chamada Nínive. Ele foi até lá e a palavra de Deus diz que ele começou a pregar no meio de um povo perverso. E 120.000 almas começaram a se arrepender, a rasgar as suas vestes, a aceitar Jesus. Aquele rei começou a dizer: olha, coloque os animais em jejum. As crianças, as mulheres, os homens, todos começaram a jejuar e se arrepender. E ele saiu andando sem olhar para trás e falando aquilo que Deus tinha mandado. Aquele povo se arrependeu. Mas ele não estava feliz. A palavra de Deus diz que ele sai dali e ele vai para um lugar e ali o sol começa a queimar a cabeça dele. E aí cresce uma planta sobre a cabeça dele. Deus faz crescer uma planta para tampar do sol. E ele dá graças a Deus por aquela planta. Depois Deus manda com que aquela planta morra. E vem um vento quente, vem um calor tremendo e começa a queimar a cabeça dele. E ele começa a ficar nervoso, a achar ruim, a sentir falta daquela planta. E Deus fala para ele: se você tem dó dessa planta, quanto mais eu tenho dó dessas almas que estão jejuando, estão me pedindo perdão, estão me clamando. Às vezes, irmãos, o egoísmo nos afasta daquilo que é de Deus. Jonas, ele cumpriu aquilo que Deus tinha para ele. Aquilo que era para ser algo grande na vida dele, foi com amargura, com o coração fechado. E às vezes você faz a obra de Deus assim: Senhor, eu faço, mas é porque eu tenho que fazer mesmo. Às vezes você vem para a igreja, como Jonas entrou naquela cidade: Senhor, eu vou, mas é porque eu tenho que ir mesmo, mas eu não estou querendo não.
Senhor, eu faço isso para o Senhor. Senhor, eu sigo isso, eu sigo aquilo, eu sigo a tua palavra. Mas lá dentro, só Deus sabe o que você faz arrastando. Como Jonas fez. Seria tão mais gostoso. Seria tão melhor se Jonas chegasse ali naquela cidade, pela segunda chance que ele teve, pregasse a palavra com alegria, em saber que aquele povo tinha se convertido, tinha se arrependido, até os animais estavam de jejum. Interessante que a história de Jonas aí, ela acaba ele discutindo com Deus a respeito da plantinha. Satanás ele faz de tudo para limitar a nossa visão, a nossa mente. Satanás ele vai fazer de tudo para te limitar, te fazer ficar apegado às coisas pequenininhas e tirar os olhos daquilo que tem grande valor, daquilo que Deus tem para você. Quantas vezes Deus tem sonhado grandes coisas para a nossa vida? E nós temos limitado nas coisas tão pequenas. Nos apegado a tanta picuinha, tanta coisa. Às vezes a gente pensa, eu vou fazer algo para Deus, mas vou esperar alguém fazer primeiro. Eu vou esperar alguém primeiro fazer. Fica perdendo o que Deus tem para a sua vida. Fica impedido de receber o que Deus tem para você por causa de pensamentos pequenos, picuinhas, coisinhas. Deus está te chamando para algo grande. Para você fazer com vontade, com alegria. Tem pessoas que servem a Deus com peso, com fardo. Servir a Deus é motivo de alegria. É motivo de alegria. Quem sabe você está aqui hoje, você já fugiu do Senhor. Você fugiu daquilo que Deus te falou. Daquilo que você tem ouvido na palavra, lido. Quem sabe você está fugindo. Quem sabe você está correndo. Mas Deus ele não desiste de você. Nem que Ele precise mover algumas coisas para te trazer para o propósito dEle, Ele vai mover. Mas é dolorido. O caminho é mais difícil. O caminho é mais difícil. É muito melhor responder o Senhor no primeiro chamado. É muito melhor obedecer aquilo que Deus está falando. Jonas, ele achou que ele ia chegar lá em Tarsis, depois de 1 ano, ele ia viver a vidinha dele. Ele achou que ele poderia viver sem Deus. Ele achou que ele poderia tomar as decisões dele da maneira que ele achava melhor. Mas isso é engano. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você não pode viver sem Deus. Eu tenho ouvido pessoas falarem, eu não vou na igreja mais não, minha vida não muda. Quantos anos a gente tem estado aqui, vindo pessoas que se afastam da igreja, falando isso, minha vida não muda. E depois de um tempo, coisas começam a acontecer, essa pessoa volta. Volta humilde, buscando a Deus. Por quê? Porque não pode viver sem esse Deus. Não, a gente não pode viver sem a direção dele. A gente não pode viver sem essa bússola aqui, irmãos. Deus, Ele tem mais para nós. Quem sabe, hoje você está fugindo de alguma coisa que Deus já te falou. Um dia Deus falou que você ia ser usada por Ele, usado por Ele.
Um dia Deus falou que ia fazer do seu lar uma casa de bênção, para que fosse testemunho na vida das pessoas. Um dia Deus falou que você ia pregar a palavra dele. Um dia Deus colocou no seu coração: olha, faz a minha obra, se achega naquilo que eu tenho para você. Quantas coisas Deus já te falou. E talvez você já está respondendo, mas responde com pesar. Não seja como Jonas. Não termine a sua vida como ele terminou, discutindo com Deus a respeito de uma plantinha que não valia nada. A história desse profeta poderia ter sido grande. A história desse profeta poderia ter se estendido, quem sabe, na nossa Bíblia, não teria várias páginas contando mais e mais milagres que foram feitos através desse homem. Mas ele não quis. Ele desprezou o que Deus tinha para ele. Não despreze o que Deus tem para você. Não despreze. Busque com todas as suas forças aquilo que Deus tem para você. Irmãos, nós não estamos aqui brincando. Irmãos, nós não estamos vindo aqui para a igreja para brincar ou para conversar e viver em sociedade. Nós não estamos aqui na igreja vivendo em uma sociedade, não. É um clube social, não. Nós estamos aqui porque tem um Deus vivo que fala nesse lugar. Tem um Deus vivo aqui que nós viemos aqui para buscar, para servir, para exaltar, para cultuar a Ele. Tem um Deus vivo nesse lugar. Como que você tem se comportado? Como você tem se portado diante desse Deus? Quando você entra na casa dele, como que você tem entrado? Você tem adorado, você tem orado, você tem falado com ele. Às vezes a gente pensa, a igreja está cheia, eu sou apenas mais um aqui. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que tem os olhos que tudo vê. Pode passar uma minúscula formiguinha aqui, ó, Ele vê. Ele vê tudo, Ele vê o seu coração, Ele vê a sua adoração, Ele vê a sua oração. Ele está olhando para você. Ele não vê multidão, Ele vê você. Ele vê você. Para de fugir do que Ele tem para você. Para de fugir do batismo. Para de fugir do chamado. Para de fugir da oração, do jejum, da consagração. Para de fugir da presença de Deus. Tem pessoas aqui que não conseguem nem orar. Deus está chamando, vem para o quarto, vem orar, vem me clamar e você está fugindo. Não, Senhor, eu tenho outra coisa para fazer aqui primeiro, mas uma hora eu vou, Senhor. Mas você nunca vai. Para de fugir. Não queira que Deus te pegue como pegou Jonas, não. Jonas só foi descendo, descendo. Por último, no fundo do mar, dentro da barriga do grande peixe. Lê Jonas capítulo 2, lê. Depois você vai entender o que aquele homem passou ali dentro. Para de fugir. Até quando Deus vai ficar te dando chance? Deus é o Deus que dá a segunda chance, a terceira, a quarta, mas chega uma hora que Ele não dá mais. Até quando Deus vai ficar te esperando você tomar uma posição, uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus? Até quando? Até quando?
Até quando você vai ficar dando voltas e voltas? Passar pelo mar, passar pelo peixe, passar pela tempestade, pelo vale da sombra da morte. Até quando você vai passar por isso para você chegar a responder o que Deus tem para você? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 139 para a gente terminar. Salmo 139, a partir do versículo 7, diz assim, do 7 ao 18. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido com as profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem aos grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Deus te conhece. Não tem para onde fugir. Não tem aonde esconder. No mais profundo ou no mais alto. No mais escuro ou no mais claro. Não tem para onde fugir da presença de Deus. Ele te teceu, Ele te formou. Como um tapeceiro, Ele te trabalhou. Ele te conheceu lá no ventre da sua mãe. E Ele escreveu todos os dias da sua vida. Há uma história escrita com seu nome lá no céu. Não é uma história de dor. Não é uma história de derrota. Não é uma história de tristezas, de mágoa, de sofrimento, de doença. Se vivemos isso, é por causa do pecado. É por causa de desobediência que tem nos levado a viver essas coisas. Mas tem uma história tão linda com seu nome lá. Tem um projeto tão bonito. E o interessante é que Ele não desiste. Aquele que começou a obra, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Ele não desiste de você. Ele começou a obra, Ele vai cumprir. Ele não desiste. Fica de pé nesse momento. Para de fugir.
Ele vai correr atrás de você. Ele não desiste de você. Responda sim para Ele. Mas a palavra fica para servir de exemplo. Responda sim, mas não faça como Jonas. Sim, mas com o coração amargurado, amarrado, petrificado. Responda sim com o coração aberto. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. A minha vontade, Senhor, vai ficar em segundo lugar, mas eu quero a sua vontade. Mesmo que doa, mesmo que fira, mesmo que eu tenha que fazer algo que eu não queira, eu quero fazer a sua vontade. Mesmo que eu tenha que largar coisas que eu não consigo, eu não quero largar. Senhor, eu quero a sua vontade. Eu quero a sua vontade. Chega de fugir. Chega de deixar para depois. Chega de brincar. Chega. Eu quero a sua vontade. Que a sua vida vale mais do que tudo para Deus. A sua vida vale mais do que o mundo para Deus. Ele não desiste de você. Tua vida vale mais que o mundo pra Deus. Sua vida vale mais, mas a sua vida vale mais que o mundo pra Deus. O amor de Deus é mais profundo que o mar. O amor de Deus não escolhe a quem quer amar. O amor de Deus é para você e para mim. O amor de Deus nunca terá fim.